Eu sou Adroaldo Faraco e hoje eu gostaria de falar com você sobre esses comentários nas redes sociais a respeito de que aquele atentado promovido por aqueles dois rapazes lá na cidade de Suzano, em São Paulo, teria tido motivação pelas políticas de desarmamento, pelas políticas de armamento propostas pelos nossos governos. É bom que você saiba que em 2011 houve um outro atentado parecido com esse, promovido por um jovem chamado Wellington. Na ocasião, ele assassinou no interior de uma escola que ele também estudava, assim como esses garotos de agora, e ele assassinou 20 pessoas. Esses crimes que acontecem normalmente, esses dois casos não foram os únicos que a história ela nos mostra, ela registra, e sim, esses fatos acontecem pelo fato das pessoas possuírem um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele é um nome um pouco menos agressivo do que as famosas esquizofrenias, que é o que normalmente rotula esses jovens. Pois bem, o transtorno de personalidade, e eu posso falar disso na condição de psicólogo que sou, para deixar claro a você que os grandes responsáveis para que esse tipo de atentado, esse tipo de ocorrência seja evitado, são as mídias. As televisões, ao invés de levarem aos lares um monte de porcaria, um monte de programas que não servem para nada, não ajudam em nada a nossa sociedade, deveriam levar no horário nobre informações do tipo: se o seu filho está ouvindo vozes, se seu filho anda vendo vultos, se ele anda cismando com algumas situações de violência e agressividade, procure um psicólogo, procure a saúde mental do seu filho. Ele pode ser o portador de um transtorno de personalidade. Esses dois rapazes, se forem analisados os históricos deles, nós veremos que existem narrativas de delírios, narrativas provavelmente de algumas psicoses e até alucinações. É importante que você se conhece, se sabe de alguns casos de pessoas que falam, em algum momento fazem qualquer tipo de alusão a esse tipo de ocorrência, de ouvir vozes, de ver vultos, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure a saúde mental dessa pessoa. Ele é um sofredor psíquico, precisa ser atendido pela saúde pública. Quando a saúde pública falha, então entra a ciência jurídica. Esses rapazes se suicidaram, a exemplo daquele também lá do Rio de Janeiro, né, na cidade de Realengo. Eles acabam se suicidando, alguns deles não. E quando não fazem isso, eles tornam-se, então, pacientes não mais da saúde, mas sim da criminologia, e sim da justiça. Acabam sendo detidos e acabam construindo uma vida de marginalidade que se originou na saúde mental que fracassou. Então, as mídias, especialmente as televisões que no horário nobre levam até você, até os nossos lares, deformação daquilo que seriam os valores da família, mostrando agressões, mostrando a falta de respeito que as novelas exibem. As novelas, na verdade, termina uma novela e começa outra, e o enredo é sempre o mesmo, né? Traição, violência, enfim. Esse é o tipo de educação que nós estamos permitindo que os nossos filhos recebam ao assistirem essa mídia. Então, você, que é uma pessoa crítica, leve em conta isso. Se alguém próximo a você demonstra esse tipo de ocorrência, demonstra esse tipo de fragilidade que leva em conta a saúde mental, não hesite em procurar um profissional. E vamos parar de atribuir isso a esse governo que está agora, né, em vigor no Brasil, até porque em 2011 era um outro governo, era um governo de oposição e também aconteciam fatos como esses.